Meu amigo do Sport Like, o Flamengo ganhou do Palmeiras em pleno Allianz Parque. Arrascaeta de pênalti e o garoto Ayrton Lucas fizeram os gols do Flamengo nessa vitória épica. E a torcida do Flamengo tirou sarro aí com a torcida do Palmeiras, calando o chiqueiro aí, né? Então vamos lá, muita coisa que aconteceu nesse final de semana. O gol aí do Grêmio, o pênalti no Grêmio marcado em cima do Bahia, polêmico também. E se você não sabe, o novo presidente da CBF foi empossado. Então amanhã o Ancelotti chega para fazer a convocação da seleção brasileira já com o novo presidente. E bora ver o que o novo presidente falou aí. Mas vamos lá falar agora sobre a vitória do Flamengo com Mauro César Pereira e com o PVC. O Felipe Luiz foi um time estratégico neste domingo no Allianz Parque. No primeiro tempo, claramente a missão era não sofrer o gol e não permitir que o Palmeiras acelerasse o jogo, pressionasse, sufocasse, criasse situações de real perigo. Deu certo. No segundo tempo, o time já saiu um pouquinho mais. Houve até o momento em que, numa jogada de 2 contra 1, Bruno Henrique não conseguiu fazer o passe para Michael e desperdiçou o que seria a melhor chance do jogo até então. Ou seja, o Flamengo pensou em se defender no primeiro tempo para sair um pouco mais no segundo. Teve um pênalti mal marcado contra si, o braço do Varela fora da área toca na bola, mas o árbitro insistiu na marcação do penal. Rossi defendeu a cobrança do Piquerez e no segundo tempo, em outro pênalti, na minha opinião, mal marcado, para mim, o toque na barriga, na altura da cintura, de Murilo em Arrascaeta não é forte o bastante para derrubar o uruguaio. Ele acaba caindo e o árbitro, fraco, já se sabia, marcou mais um pênalti, só que o Flamengo não desperdiçou. Houve ainda outro erro da arbitragem que não expulsou Gustavo Gomes por um pisão, que é lance de cartão amarelo, em Luiz Araújo, perto dele, pertinho do árbitro, no primeiro tempo. E o paraguaio já tinha um cartão, seria o segundo amarelo, seria expulso, isso mudaria muito o ritmo do jogo. Enfim, erros de arbitragem à parte, o Flamengo mereceu vencer, porque teve estratégia, o Palmeiras nada criou de perigo, o Rossi não fez nenhuma grande defesa, exceto a intervenção na penalidade máxima. No primeiro tempo, por exemplo, 2 finalizações no alvo, justamente o gol, o rebote e as 2 defesas do goleiro argentino. O Flamengo volta a vencer no estádio do Palmeiras. Em 2017, perdeu pela última vez no Campeonato Brasileiro. Desde então, o Flamengo já venceu 3 vezes na Casa Palmeirense. Só perdeu uma vez na Copa do Brasil, ano passado, e a derrota teve sabor de vitória, porque vencendo por 2-0 o jogo de ida do Rio, o Flamengo foi quem se classificou e posteriormente ganharia a Copa do Brasil de 2024. E o Palmeiras colecionando derrotas importantes no seu estádio. São eliminações seguidas em Copa do Brasil, em Libertadores, o título brasileiro perdido para o Botafogo na 36ª rodada do Brasileiro do ano passado e agora essa derrota. Mas não foi decisão. Nada se decide em pontos corridos na 10ª rodada. Muita gente precipitadamente tentou rotular o jogo como uma final, o que é uma grande tolice. Aprende, pessoal, aprende. Apesar da questão dos pênaltis, dos 2 discutíveis, não é um jogo para discutir arbitragem. Ninguém vai chamar ninguém de piscineiro ou qualquer coisa parecida. A questão é, o Flamengo não ganhou porque foi melhor nos 90 minutos. Simples assim. O Palmeiras até o pênalti desperdiçado pelo Piquerez, muito bem defendido pelo Rossi, o Palmeiras marcava a pressão e dificultava a vida do adversário. E depois do pênalti o Flamengo incorporou, cresceu, passou a ter mais posse de bola, embora finalizando menos. 2 finalizações, só uma no alvo no primeiro tempo. O segundo tempo voltou igual, com mais posse de bola do Flamengo, mais controle do jogo. O Flamengo foi melhor, por isso ganhou por 2-0. No intervalo tinha gente do Flamengo dizendo: ah, é pênalti porque a Leila votou com a CBF. A Leila não tinha que votar com a CBF, mas uma coisa não tem a ver com a outra. O Flamengo venceu porque mereceu vencer, porque jogou melhor do que o Palmeiras dentro do Allianz Parque. No gramado sintético do Allianz Parque, 1 vitória do Palmeiras, 2 do Flamengo e 4 empates. Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E tá ouvindo? Dá pra ouvir, né? E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem pra onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. E a arbitragem protagonista para que lado?
recorrer mais. Chegou num ponto que não tem mais para onde recorrer. O erro do árbitro é dar o pênalti. Depois que ele vai ao VAR, já não é mais erro. Aí já é uma outra coisa que eu não sei dizer para você o que é, mas deixa de ser um erro. Quando ele vê a imagem e volta lá e dá o pênalti, me parece outra coisa. É o mesmo árbitro do Sport, né, contra o Palmeiras, é o mesmo árbitro da vitória do próprio Grêmio contra o Santos aqui. Nós já conhecemos bem e é triste ver a arbitragem brasileira se submeter, porque eu sempre falo que não adianta a gente ficar pressionando os árbitros dentro do campo, porque é difícil, mas no momento que para o jogo e você tem a oportunidade de corrigir aquele erro que você cometeu, e vai ao VAR, olha, volta e mantém, isso deixa de ser um erro. Aí já é uma coisa bem mais grave que provavelmente daqui a 1 ou 2 dias, também não sei, porque a CBF também já não sabemos mais nada, nem direito de quem está em eleição, quem é eleito, quem não é. Então assim também está uma bagunça grande, tanto que nós solicitamos uma mudança de jogo para o São Paulo, contra o São Paulo, pela parte fisiológica mesmo, pelo desgaste que o time está tendo, e não atenderam a gente porque deram prioridade à grade de programação do TV. Então não tem nem para onde você recorrer mais. Chegou num ponto que não tem mais para onde recorrer. O erro do árbitro é dar o pênalti. É o fim da arbitragem brasileira. Esse pênalti marcado para o Grêmio contra o Bahia mostra o tamanho da crise que a arbitragem no Brasil vive. Não há infração do goleiro. Em nenhum momento ele faz um contato adicional na disputa para atingir o atacante. Não há infração alguma, não há falta, não há penalidade. O árbitro marca no campo, vai no vídeo e mantém a penalidade. Eu não consigo entender como. O Grêmio foi sim já prejudicado nesse campeonato, mas com esse pênalti ele foi beneficiado. A arbitragem brasileira vive uma crise sem fim e esse pênalti hoje escancara ainda mais esse problema no Brasil. Nossa prioridade inicial é a adequação do calendário do futebol brasileiro. É compromisso dessa gestão implementar imediatamente mudanças significativas no calendário das competições. Assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de, no máximo, 11 datas. Sem comprometimento da qualidade e da sustentabilidade financeira dessas competições. Que fique claro, essa reorganização do calendário é necessária, mas não significa uma desvalorização dos campeonatos estaduais. Entendemos que são os estaduais que movimentam economias locais, mantêm viva a tradição de futebol nos 4 cantos do país e fortalecem o sentimento de pertencimento entre torcedores e seus times do coração. Eles são, em muitos casos, a única oportunidade de visibilidade para centenas de atletas, técnicos e profissionais do esporte. Nossa ideia é que essa reorganização do calendário seja acompanhada de outras medidas de valorização dos campeonatos estaduais. Valorizar os estaduais é valorizar o futebol como um todo. Nossa prioridade inicial da Liga. O fair play financeiro também será uma prioridade da nossa gestão. Considerando a complexidade do tema e as diferentes formas de regulação, a CBF irá promover um amplo debate com a participação ativa de clubes, federações e especialistas. Nossa ideia é que seja instituído imediatamente um grupo de trabalho sobre fair play financeiro no âmbito da CBF, com o objetivo de propor diretrizes para uma regulação moderna e adequada à realidade do futebol brasileiro. Como dito ao longo da campanha, a criação da Liga é outro compromisso desta presidência, que tomará todas as medidas para que esse tão importante projeto de desenvolvimento do futebol brasileiro saia efetivamente do papel. Por isso digo aos clubes e aos representantes das ligas aqui presentes, as portas da CBF estão abertas desde já
para uma discussão propositiva sobre a criação da Liga. O Fair Play. Se você chegou até aqui é porque você gosta do nosso conteúdo. O Esporte Like está aqui para mostrar para vocês tudo o que acontece no futebol. O novo presidente, amanhã o Ancelotti está aí, as polêmicas do futebol, foi pênalti ou não foi. Deixem nos comentários para vocês o que vocês acharam desse lance aí do Grêmio e da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Um forte abraço e até a próxima.